Boa noite, minha gente. Convido você a abrir a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 18. A gente hoje vai começar falando da primeira carta do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Você achou aí Atos, capítulo 18? Pastor, por que falar de Coríntios a gente vai falar em Atos? Porque todas as cartas elas estão ligadas ao livro de Atos dos Apóstolos. Então, todas elas, toda a história de cada carta, ela vai estar aqui, Ela vai ter um pano de fundo. Então, Paulo em Corinto, foi a partir daqui, do capítulo 18, que a igreja de Corinto foi conhecida, começou ali em casas, na sinagoga. Primeiro na sinagoga, Paulo sempre tinha uma atenção muito grande de chegar e pregar o evangelho nas sinagogas, onde existiam sinagogas. E como ele era o apóstolo dos gentios, quase sempre, quando ele começava a falar da graça, quando ele começava a falar do amor de Deus, quando ele começava a falar da expansão do evangelho, o pessoal judeu tinha uma certa resistência, porque estavam presos a uma religiosidade, estavam presos ainda a muitos conceitos legais, e aí Paulo logo começava a evangelizar para os gentios. Depois disto, capítulo 18, versículo 1, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá, ele encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, não sei se você lembra, Paulo era fazedor de tendas, Ele tinha uma profissão. Então, eles tinham essa facilidade de fazer tendas para vender essas tendas. Posto que eram todos do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Pai, fala conosco através da leitura da Tua palavra, através dessa síntese básica que a gente está na escola de liderança, Senhor, passando do Novo Testamento, mas que ela seja, Senhor, reveladora para a igreja, que os Teus filhos possam crescer de uma forma abundante e ser tocado e movido pelo Espírito Santo para um nível de crescimento e maturidade maior em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos assim, amém. Agora você vai lá e deixa a sua Bíblia aberta em Coríntios, a primeira carta. A gente colocou aí, a primeira carta, ela tem 16 capítulos, sendo que, na verdade, tanto a carta de 1 Coríntios como a carta de 2 aos Coríntios, a gente vai ver aqui, elas eram únicas, Não havia essa separação, não sei se eu já falei isso para você, essa separação de capítulos e versículos que a gente conhece hoje. Isso é uma forma de facilitar para você ler os textos, mas era uma carta mesmo, escrita, redigida pelo apóstolo Paulo. Quando ele não escrevia, tinha lá alguém para escrever, esse cara se chamava amanuense, era um escritor, Paulo falava e esse cara escrevia lá e deixava essas cartas, e essas cartas eram distribuídas, eram levadas para as igrejas e entregues aos presbíteros para que eles pudessem ler. Você sabe também que as igrejas não eram como a gente conhece hoje, eram grupos pequenos em casas e não havia essa infraestrutura que a gente tem hoje de igreja local, Mas Paulo sempre teve essa preocupação, de deixar registrado assuntos fundamentais para que a igreja pudesse crescer e ser hoje o que ela é a nível mundial. No capítulo 1, você vai vendo aí Paulo falando de alguns assuntos, do capítulo 1 ao capítulo 7, de alguns assuntos muito importantes, e parece que esses assuntos têm muito a ver com a igreja pós-moderna. Havia partidarismo de pessoas, havia ausência de crescimento espiritual,
havia litígio entre crentes, né? Havia crente indo para a justiça contra outro crente. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, mas você vê como a igreja, infelizmente, né, muito da igreja ainda não decolou, ela continua sendo uma menina imatura, sem desenvolvimento na fé, né? E o desejo de Deus é que você e eu cresçamos na graça, no conhecimento e na maturidade, para que cheguemos a uma estatura de varonilidade e de um nível melhor de crescimento na fé em Cristo Jesus. Para você ter uma ideia, Corinto era a principal cidade da Grécia, era como o Rio de Janeiro, né? Um lugar que bombava, né? Muitos portos, muita gente, né? E nesse lugar lá, né, havia muita adoração a Afrodite, né? Se você estudou um pouquinho da história, você sabe que a Afrodite, ela era a deusa do sexo. Então, havia uma promiscuidade tremenda nesse lugar, sexo livre, né? Muita bagunça, muita liberdade, né? E Afrodite, por ser uma deusa, né, as pessoas levavam para um culto, né, de prostituição, né? E tinha também lá o Apolo, né? Eram dois pares lá, o Apolo, que também liberava geral, né, o homossexualismo entre a classe de homens, né? Então, para você ter uma ideia, tudo que a gente conhece hoje sempre existiu, né? Só que com uma roupagem diferente. E Paulo chegou aí nesse lugar, o Evangelho chegou nesse lugar, e você sabe muito bem que onde o Evangelho chega, o Evangelho é uma boa notícia para transformar e libertar todas as pessoas do jugo do pecado. Você pode dizer amém por isso? Essa é a missão do Evangelho, né? Transformar a gente de dentro para fora. E essa turma toda começou a ouvir Paulo pregando. Essa turma toda começou a ouvir Priscila, juntamente com Paulo ali, e Áquila, falando do amor de Deus, falando da graça de Deus. E houve conversão, né? O Espírito Santo é quem converte. É uma outra coisa muito importante para a gente ter essa ciência no nosso coração, né? A gente não precisa forçar o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, através da palavra que era pregada, né, tanto na sinagoga como para a comunidade grega, né, foi com poder e unção, e essa palavra começou a ministrar fortemente no coração das pessoas. Segundo os estudiosos, Paulo ficou lá quase 2 anos nessa cidade da Grécia, e pregando a palavra, levando o amor de Cristo, trazendo, né, um modelo. E aí eu quero que você entenda o seguinte: a graça de Deus nos transforma de dentro para fora, e essa transformação em amor vai nos fazer responder ao Evangelho, né? Então, todos os hábitos que havia nessa igreja grega, né, através da unção do Espírito Santo, através da ministração dos dons espirituais, foram sendo removidos. Mas você sabe muito bem que, né, a transformação acontece de dentro para fora. Nós nascemos no Espírito, a nossa alma precisa ser transformada diariamente, e o nosso corpo precisa responder a essa transformação que acontece no nosso espírito. E a imoralidade lá rolava solto, né? As coisas eram muito complicadas, né? Práticas sexuais imorais. Para você ter uma ideia, havia um culto no templo de Afrodite com 1000 prostitutas, né? Para que as coisas lá rolassem sexo livre, né? Para que todos pudessem se envolver com essa deusa. E Paulo chega com o Evangelho. Você sabe muito bem que o Evangelho não compactua com a prostituição, o Evangelho não compactua, né, com relacionamentos sexuais fora do casamento, né? O Evangelho não compactua
com essa postura, né? E Paulo teve que agora doutrinar essa igreja. E você já sabe que doutrinas, né, são ensinamentos vindos do coração de Deus para que essa igreja agora se ajustasse. Essa igreja agora precisava entrar no modelo estabelecido por Cristo, né? Cristo estabeleceu que o sexo é maravilhoso, porém no casamento, né? Fora do casamento, ele é pecado, tanto entre pessoas que não têm um vínculo matrimonial, e aí a Bíblia chama isso de fornicação, né? E quem adultera contra a sua esposa ou adultera contra o seu marido e já é casado, o nome é adúltero, adúltera, que está agora se desviando do seu relacionamento com a sua esposa e procurando um sexo fora do casamento. Isso também, né, a Bíblia não compactua, né? E a gente começa vendo Paulo aí tendo muita coisa para ajustar, para resolver, para acertar. No meio como esse, não é surpresa que a igreja de Corinto estivesse contaminada com numerosos problemas. Você imagina, né? A pessoa aceitou Jesus hoje, ela vinha da onde? Vamos nos reportar à Grécia. Ela vinha da onde? Ela vinha do culto da Afrodite, ela vinha do culto de Apolo, né? A gente crê que o evangelho liberta, amém? Agora, a igreja está aí com essa turma toda, e essa turma toda agora precisa ser transformada pelo poder do evangelho. Quem transforma a minha vida e a sua vida é o Espírito Santo. E Paulo começa então orientando essa turma a entrar na forma do Espírito Santo, a deixar o Espírito Santo controlar as suas emoções, a deixar as obras da carne na cruz de Cristo. E aí começa aparecendo os problemas, e tendo os problemas, também aconteceram problemas espirituais. Você, como estudante da Bíblia, você sabe muito bem que as cartas de Corinto, né, falam dos dons espirituais, dos carismas, de algo que é excepcional e tremendamente fantástico na vida da igreja. Mas os dons mal administrados, eles geram confusão. Os dons espirituais mal administrados por cada pessoa que recebe de Deus essa dádiva, ele vai começar a gerar problemas. E foi o que aconteceu na igreja de Corinto. E a gente vai estar vendo aí, né, um panorama bem contextualizado com aquilo que a gente vive hoje, infelizmente, né, nesse mundo moderno. Uma igreja imatura e não espiritual. Começa logo na igreja tendo divisão, partidarismo. E aí Paulo, logo no capítulo 1, né, você vai ler em casa, nosso estudo aqui é uma síntese, então você vai ter que fazer os seus apontamentos em casa, mas ele começa solicitando à igreja que a igreja viva em unidade. A unidade, ela é fundamental. E essa igreja precisava, além de estar unida, ela não precisava agora deixar nada dividir a cruz de Cristo, né? A obra consumada da cruz, ela era a prioridade dessa igreja. E a mensagem da cruz também deveria e deve ser até hoje a mensagem prioritária da igreja, que Cristo Jesus salva, cura, liberta, transforma o mais vil pecador e levará cada um de nós para morar eternamente com Ele. Se você crê nisso, diga amém. Essa é uma promessa que a gente crê, né? E Paulo começa falando sobre isso, né? Do caráter da igreja, da postura da igreja, da nova realidade que é a igreja. E ele começa ensinando a igreja, ele começa dizendo para esses caras que não poderiam de forma alguma viver de uma forma imatura. E ele começa dizendo assim: eu, porém, versículo 1 do capítulo 3, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Uau! Essa igreja era carnal, pastor, sim, né?
era uma igreja focada nas coisas humanas, nos bens humanos, nos sentimentos humanos. No capítulo mais à frente, você vai ver, nesse mesmo capítulo, Paulo falando do partidarismo que havia entre a igreja. As pessoas não conseguiam estar unidos, focando e olhando para um único propósito, que era de Jesus, que era a cruz de Cristo. E Paulo teria ali, então, esses 2 anos, muito trabalho e muito ensinamento para passar para essa galera. E ele começa dizendo: olha, vocês ainda são imaturos. Vocês, quando se reúnem, vocês deveriam estar adorando a Jesus, vocês estão seguindo a homens. E você sabe muito bem que logo à frente ele vai dizer, que tinha um grupo que seguia e acreditava naquilo que Paulo estava pregando. Já tinha um outro grupo dentro da igreja que acreditava e era partidário ao apóstolo Pedro. E tinha um terceiro grupo dentro da igreja que era seguidor de Apolo, um excelente pregador, e que estava também ali naquela igreja. E Paulo começa dizendo para essas pessoas, gente, para de seguir esses caras, vocês não têm que me seguir, vocês têm que seguir a Jesus, vocês têm que olhar para Jesus, vocês têm que depender de Jesus. Se eu faço alguma coisa, se eu realizei algum milagre, é fruto da graça de Deus sobre a minha vida. Se Pedro fez algum milagre, e as coisas estão acontecendo no reino de Deus, o mérito não é de Pedro. Se Apolo é um excelente pregador, que bom que a igreja tem um cara que fala muito bem, mas a glória não é de Apolo. Toda a obra consumada do cristianismo está centrada em Jesus. Ele é o centro, Ele é que deve ser adorado, Ele é que deve ser cultuado, a Ele vocês devem viver unidos, é com Ele que vocês vão aprender a ter uma vida plena e abundante, é com Ele que vocês vão ser abençoados. Eu sou um que estou escrevendo a história do cristianismo, Pedro é outro, Apolo é outro, mas o mérito não é nosso. Aí ele começa dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, é Jesus. E a gente precisa entender isso, porque ainda hoje a gente vê dentro das igrejas, não só das igrejas locais, partidarismo, infantilidade. E você observa que esse tipo de postura é uma postura infantil, de uma pessoa que não cresceu, de uma pessoa imatura na fé. E você pode reparar que essa é uma grande estratégia do diabo. O diabo, ele quer que a igreja continue infantil, dominada por homens, dominada por sistemas, dominadas por partidos dentro da igreja, para que a igreja não evolua e não viva em unidade. Você já reparou como é difícil a gente conseguir, mesmo sendo igreja cristã, que defendemos a mesma fé, que temos o mesmo Cristo, a gente andar em unidade como irmãos na fé, interdenominacionais? Você já parou para pensar? Você às vezes conversa com um, conversa com o outro, e você fala assim: caramba, meu irmão na fé está todo enrolado, todo confuso, ele é 171 puro, ele é um trambiqueiro. Cara, como é que eu vou andar com esse cara? Como é que eu vou fazer negócio com esse cara? Ele ainda não tem Cristo gerado dentro dele. E aí às vezes você vai andar com outros e você vê assim: caramba, o cara está todo na lei ainda, ele não recebeu a obra consumada da cruz, ele ainda está vestindo o véu, ele ainda está cultuando a arca, ele ainda está adorando a um Deus que não ressuscitou. E aí, gente, a gente vê que há uma manipulação tremenda, mas glória a Deus que as portas do inferno e as manipulações de homens nunca prevalecerão contra a verdadeira igreja, e eu espero que ela seja você, amém? As portas do inferno nunca prevalecerão contra a verdadeira igreja, graças a Deus por isso. E ao longo da história do cristianismo, você vê isso claramente.
porque a igreja sofreu e continuará sempre sofrendo perseguição, né? Seja ela pela mídia, seja ela por uma conduta que a igreja defende e a mídia não concorda, mas quando a igreja está centrada em Cristo, ela sempre será vencedora. Amém? Sempre, porque o cabeça da igreja é Jesus. Nós somos um mero corpo que estamos sendo administrados por Ele. E Paulo começa dizendo logo para essa igreja, né, de Corinto: gente, vocês precisam ter caráter, vocês precisam defender a mensagem da cruz, a mensagem que salva, que transforma, né? E ele começa dizendo, volte um pouquinho aí no capítulo 1, versículo 18, ele começa dizendo assim, ó: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E ele começa dizendo: onde está o sábio teu? Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós, e continuamos sendo essa igreja, gente, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo dos judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, você foi chamado por Ele, diga aleluia, tanto judeu como grego, pregamos a Cristo, e essa deve ser a mensagem da cruz, essa deve ser a mensagem da igreja: poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E aí Paulo continua dizendo, né, para que essa igreja continuasse olhando para Jesus, pontuando os valores de Cristo. E aí ele acerta esse problema, né? E você vai ver que todos esses problemas ao longo da história foram sendo corrigidos pelo apóstolo Paulo. Ele começa dizendo então para essa igreja que eles precisavam andar em unidade, olhando para Jesus, pregando a sabedoria da cruz e levando o amor de Deus às pessoas, nada mais. Uma igreja imatura, gente, e não espiritual, era a igreja de Corinto. Havia manifestações de dons e poderes sobrenaturais, e esses dons e poderes sobrenaturais não dizem que eu e você somos maduros na fé. Maturidade espiritual não é mérito da manifestação dos dons espirituais que são dados por Deus, os carismas de Deus na vida da igreja. Você pode ver uma pessoa que tem, por exemplo, o dom de cura, e esse cara ser imaturo totalmente, né? Vou te dar um exemplo: eu curo, eu faço, venha na minha igreja, só eu tenho poder, vem aqui que você vai ser curado. Ele tem o dom, sim ou não? Sim, tem, mas ele, por ser imaturo na fé, ele está fazendo com que as pessoas o sigam, o venerem, o adorem. Só que na verdade, você e eu, quando recebemos um dom de Deus, isso está lá em 1 Coríntios capítulo 12, os dons são para ser instrumento de vida e de bênção na igreja. Eu não tenho que manipular os dons e nem buscar, através dos dons, o mérito para mim. O mérito não é meu. Quem deu o dom? Quem te capacitou? Então o dom é de quem? Né? De Deus. A gente é um mero instrumento. Mas por falta de maturidade, né, o cara começa a fazer agora uma publicidade com o dom que ele está sendo, né, ministrado ali através da vida dele. E a gente precisa, né, ter essa consciência, né, que os dons não são para que a minha vida se desenvolva como um crente maduro. Pelo contrário,
A maturidade, o crescimento espiritual virá através do meu conhecimento e do meu desenvolvimento como filho de Deus, do teu desenvolvimento como filho de Deus. Por isso que a gente já viu ao longo da história da igreja, né, muitas coisas acontecendo, e você vê assim, caramba, né? Hoje, muitas igrejas não querendo nem manifestação mais carismática do poder do Espírito Santo, porque você vê tanta gente fazendo uma salada mista e uma bagunça total, né, que aí alguns líderes acham mais fáceis não ter a manifestação do Espírito Santo, mas ela é benéfica na vida da igreja. E você e eu devemos buscar os dons espirituais, né? Porque se a gente não busca os dons espirituais, não há manifestação da plenitude da graça de Deus sobre a vida da igreja. E essa igreja, né, segundo o apóstolo Paulo, tinha todos os dons. Era para ser perfeita essa igreja, né? Era para ser a igreja, se é que existe uma, né? E a gente sabe que não, mas deveria ser a igreja. Só que os dons não deram esse mérito a essa igreja de Corinto, pelo contrário, era mais uma igreja que com os dons, com as manifestações dos carismas de Deus, ainda tinha muito problema rolando na vida daquela igreja. Paulo começa exortando então e dizendo para eles: deixem a imaturidade, busquem uma vida de crescimento com Cristo, sejam maduros. Para você ter uma ideia sobre a história de 1 Coríntios, segundo os estudiosos, haviam 4 cartas, e aqui a gente tem conhecimento até hoje, são 2 cartas que sobraram dessas 4 enviadas pelo apóstolo Paulo a toda a igreja da Grécia. Então, ficamos aí com 2, mas 2 se perderam, né? E aí os comentaristas falam para a gente, Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto, mas apenas 2 foram preservadas. A primeira se perdeu, a segunda é a que você conhece como 1 Coríntios, e a terceira é uma carta mais corretiva e doutrinária ainda, né, para que essa igreja se ajustasse, que também se perdeu. A quarta é a que conhecemos como 2 Coríntios. Ler 1º e 2 Coríntios é como você lê uma correspondência pessoal de Paulo, né? Contraste com a epístola de Romanos, que é um grande tratado doutrinário que a gente conversou semana passada. São essencialmente cartas de repreensão e correção. Embora vivendo a graça, gente, a igreja da graça não é uma igreja de bagunça. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus e saí de um segmento e fui para a Nova Vida, né, falaram para mim que eu estava indo para a igreja que podia tudo. Eu falei, não, senhor, Nova Vida não pode tudo, não. Nova Vida é uma igreja séria. A gente não tem legalismo, mas a gente temos uma postura doutrinária, cremos na palavra de Deus, cremos no Espírito Santo, e cremos que, como igreja, não há bagunça no meio do corpo de Cristo. Amém? Não vale tudo, não, pode tudo, né? Posso adulterar na Nova Vida? Pode não, você está em pecado. Posso fornicar na Nova Vida? Pode não, você está em pecado. Você pode estar até fazendo isso, né? Posso trair a minha mulher? Pode não, né? Primeiro que você está em pecado. Você pode até estar fazendo isso. O que você tem que fazer? Se arrependa. Se arrependa. Se conserte. Acerte. E essa carta é uma carta de repreensão e correção, porque Deus não compactua com o pecado. Amém? Capítulo 6 de Romanos, a gente estudou semana passada, bem claro sobre isso, né? Que a graça de Deus não me habilita a ser um libertino, um imoral, um cara que faz da graça uma bagunça. Pelo contrário, a graça de Deus, ela me constrange cada dia mais a eu amar mais o meu Deus, a eu viver mais em santidade, a eu viver mais focado em cumprir toda a Escritura como um filho nascido de novo, nascido pela graça de Deus. Você pode dizer amém por isso?
Pastor, e se eu estou fazendo os negócios desses? Você tem que se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O arrependimento, você já sabe, é uma doutrina que está dentro da doutrina da salvação, né? E ela fala lá bem claro, o arrependimento é reconhecimento do erro. E quem faz você reconhecer o erro? Quem? O Espírito Santo. Ele nos constrange, ele fala conosco, ele fala ao nosso espírito. Quando a gente tem uma atitude indevida, na graça de Deus, o Espírito Santo vai estar sempre nos colocando no modelo padrão. Vai estar sempre dizendo para a gente, ó, um crente não faz isso. Um pequeno Cristo não tem essa postura. Um pequeno Cristo que foi recriado por mim e tem o controle e o domínio dessa vida, ele não vive e pratica essas coisas. E aí o Espírito Santo começa a constranger, começa a mostrar, começa a revelar para você. Ah, pastor, não levantou nenhum profeta para dizer para mim. Olha, querido, eu creio que quando o profeta se levanta para falar para você, você está petrificado, porque você e eu, sensíveis à voz do Espírito Santo, não precisamos que um profeta venha falar conosco primeiro. Porque o Espírito Santo fala conosco, pessoalmente, individualmente, todos os dias. Em qualquer situação, em qualquer momento da vida, né? Eu acho que quando chega o momento do profeta falar igual a mula, né, para Balaão, você lembra? Né? A mula lá travando, aí precisou o profeta, né, falar para Balaão, Balaão, olha, não faz isso não, o anjo está aqui, ó. Ali era a lei, tá, gente? Então, estava ali um anjo para impedir a Balaão. E aí, Balaão estava tão consumido pelo pecado da ganância, queria tanto dinheiro que estavam oferecendo para ele, que ele começa a conversar com a mula. Olha só como é que estava o nível de intimidade desse cara com Deus. Você conversaria com a mula? Você diz assim, não estou bem. Eu acho que eu não estou ouvindo bem. A mula está falando comigo, eu já estou, caramba, estou precisando de um neuro, de um psiquiatra, estou precisando tomar um Rivotrilzinho aqui, porque o negócio não está bom, né? E ele continuou conversando, batendo na mula. E tem muito crente assim, o Espírito Santo hoje continua falando, continua dizendo, olha, tu está em fornicação, cara, para com isso, tu está adulterando, para com isso. Mas pastor, por que na graça as coisas são tão assim, light? Não é que são light, gente. É que o nome já diz, graça é o quê? Favor imerecido. O desejo de Deus não é que ninguém se perca, é que todo mundo se salve, até o mais vil pecador. Então o desejo de Deus, através do amor dele por você e por mim, vai fazer sempre ele ter paciência contigo. Isso é graça, paciência de Deus, longanimidade de Deus contigo. E o desejo dele é que você, à luz do seu crescimento, você vá agora se corrigindo. Aquele que roubava, a gente vai chegar a essas cartas, né? Está lá na Galácia, dizendo Paulo para a igreja da Galácia. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que praticava o espírito de fofoca, não fofoca mais. Aquele que dizia isso, aquele que era um 71, também não é mais. Porque o Espírito Santo vai nos moldando ao padrão. Crente tem um nível, um padrão de excelência no Espírito Santo. E o mundo exige isso de você. Quando você pisa na bola, o que o cara diz para você? Tu não é crente? Só se você é 007, né? Mas se você disse aonde você chegou que você é crente, a primeira coisa, se você pisar na bola, os teus adversários vão dizer isso para você, vão perguntar a você, ué, mas tu não é crente? Crente faz isso? Crente tem essa postura? Não é assim que dizem? O mundo espera ver em nós a glória de Cristo, a manifestação da presença de Deus. E, gente, isso é possível porque o Espírito Santo habita dentro de você. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Deus. Quando ele, na nova aliança, rasgou o véu de cima a baixo, ele tirou a glória dele que estava no templo, chamada Shekinah, e hoje ele implantou, através do Espírito Santo, essa glória dentro de você.
Isso é templo do Deus vivo. Eu sou o templo do Deus vivo. Eu sou casa e morada, você também. E o desejo dele é que você, dia após dia, vá sendo aperfeiçoado. E aí Paulo vai dizendo, através dessa carta, que a igreja precisava ser repreendida e corrigida. E a palavra de Deus, ela também, na graça, e a gente precisa ter isso bem claro no nosso coração, gente. Como eu disse para você, Romanos capítulo 6 diz que a graça não me autoriza a ter uma vida sem um padrão. A Bíblia, ela nos dá um padrão de marido, um padrão de filho, um padrão de profissional, um padrão de empregado, um padrão de patrão. Está tudo aqui registrado, está tudo aqui limpo e claro para que você e eu possamos nos ajustar a esse modelo estabelecido pelo Cristo e que usou o apóstolo Paulo para escrever quase todas as cartas para a gente, né? Por isso que ele é chamado o apóstolo da graça. A igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo, por isso que a gente leu lá Atos capítulo 18, onde permaneceu lá por 18 meses, um ano e meio aproximadamente. Teve o Áquila e a Priscila, depois chegou Silas e Timóteo para dar continuidade e ajudar o apóstolo Paulo na ministração da palavra rema para esse povo. Depois ele partiu, porque Paulo fez 3 viagens missionárias, você lembra disso, né? Ele vinha, implantava a igreja, colocava ali um presbítero, ou formava alguém da própria comunidade, ou deixava às vezes Silas, ou deixava às vezes Timóteo, ou deixava João Marcos, que eram já discípulos treinados por Paulo, para que eles pudessem agora dar continuidade àquela igreja local. No caso ali, continuassem pregando a palavra de Deus, orientando os novos que vão chegando. Os novos que vão chegando, eles precisam ver em você um padrão, um modelo. E aí, né, a gente vai abençoando aqueles que vão chegando na fé, vamos amando, vamos ensinando, vamos fortalecendo e vamos colocando os novos na fé no padrão estabelecido, que é a palavra de Deus, que é o nosso manual. Depois de sua partida, a igreja continuou crescendo. Esse é o objetivo da igreja. Jesus mandou lá, através de Marcos, uma missão para a gente: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A igreja, gente, ela tem, né, o poder do Espírito Santo para crescer, para ser um lugar de cura, um lugar abençoador, um lugar que emana milagres, que as pessoas entrem aqui quebradas e saiam daqui curadas, que entrem aqui enfermas e saiam daqui libertas. E para isso Deus precisa de você, porque é você que vai ser esse instrumento de Deus para ajudar outras pessoas, para ministrar na vida de outras pessoas. E aí Paulo treinou logo Silas, Áquila, Priscila, para dar continuidade. Depois de sua partida, a igreja continuou crescendo, mas os problemas continuaram. Enquanto a gente estiver aqui, problemas a gente sempre vai ter. Não busca uma igreja perfeita, porque não tem. Nunca vai ter uma igreja perfeita. A igreja perfeita é só lá no céu, só lá. Aqui a gente vai ter, às vezes, uma pessoa que vai passar perto de nós, não vai dar bom dia, boa tarde, né? vai fingir que a gente não está ali. O que você tem que falar para esse cara? Oi, estou aqui, tudo bem? Tudo bem? Está com algum problema comigo? Vai dar um abraço aqui. Hã? Porque às vezes o cara também é tímido, né? E aí pode estar perto de você assim, né? Vou falar com ele, caramba, né? Ele nem me conhece. Gente, a gente precisa quebrar esses paradigmas. A gente precisa, né, amar as pessoas, né? E o amor rompe com todas as barreiras. E esses problemas aí foram vários, né? Sabendo, através de notícias enviadas por membros da igreja, que havia divisões, partidos, olha os problemas aí, ó, divisões, partidos, dentro da igreja de Corinto, além da imoralidade. Pastor, tinha gente imoral dentro, também tinha.
E Paulo sabia disso, né? Tinha problemas lá de imoralidade e outras irregularidades, irmão processando irmão. Uau! Né? A que nível a igreja de Corinto estava? Pastor, não está sendo diferente na igreja pós-moderna, não, né? Fiz um negócio com meu irmão aqui, peguei lá e falei para ele fazer lá a obra lá em casa, eu paguei tudo e o camarada meteu o pé. Olha, a que ponto está, né, o irmão totalmente corrompido, né? Porque se eu tenho uma vocação, se eu estou ganhando um recurso com aquela vocação, cabe a mim cumprir o meu papel de profissional e resolver o problema que eu compactuei com o meu outro irmão. Mas aqui na igreja de Corinto, o cara estava dando, era uma volta no outro, né? Passando cheque sem fundo para o outro, né? Não quitando os compromissos com o outro. Querido, você, igreja, se você trabalha como profissional liberal, se você deu a sua palavra, cumpra. Se é no dia X que você vai começar a fazer o serviço para o irmão, ou vai fazer, faça. Ah, mas eu dei um valor que depois eu calculei e vi que estava errado. O problema é teu, não soube calcular. Agora faça o serviço, né? Tenha a palavra, porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. Crente não tem meia boca, né? Não pode deixar que eu vou. Foi? Não. Esperei o irmão. Olha, quer me deixar furioso é marcar comigo e não aparecer, né? É falar comigo que vai chegar às X horas e não chegar ainda, né? E aí depois mandar um WhatsApp dizendo assim, pô, foi mal, não deu, né? Gente, eu acho que palavra dada, você e eu precisamos honrar essa palavra. A gente precisa ter hombridade, né? A gente precisa ter decência, isso é caráter, né? Se você fez um contrato com um irmão, né? A gente tem aí vários irmãos que trabalham fazendo várias coisas para a gente, né? Cumpra o seu papel. Se você deu uma palavra que vai consertar em um dia, conserte em um dia, nem que você vire à noite. Mas conserta, no dia seguinte o serviço esteja lá completo, né? Não adianta depois dizer, pô, foi mal, aconteceu um problema, a peça não chegou. Você não sabia disso tudo? Claro que sabia, né? Então, vamos ter hombridade, vamos ter caráter. E a igreja de Corinto não tinha isso não, gente. Estava aí, ó, irmão processando irmão. E que vergonha, né? Vamos falar sério, já imaginou? Diante do juiz aqui, das pequenas causas de Bangu, do fórum de Bangu, apareceu lá 2 crentes lá. São de onde, meu irmão? Nós somos da mesma igreja, mas que eu fiz um negócio com ele tinha que consertar meu carro, não consertou, botou lá uma peça lá e não está funcionando, eu já paguei, e o carro continua engasgando. Olha que vergonha. A igreja de Corinto estava assim, passando essa vergonha, vivendo assim. Que também ele ia fazer um serviço lá em casa, me pediu 50% do serviço, eu paguei os 50%, o cara sumiu, hoje ele nem passa mais na minha calçada, já fui na casa dele, ele já mudou de endereço, né? A gente está maximizando, mas, cara, isso é papel de uma igreja? A igreja de Corinto estava assim. Então, se você fez um negócio com o irmão, honre, principalmente que ele é teu irmão em Cristo. E se ele não for irmão em Cristo, honre também. Faça o seu melhor. E Deus vai te abençoar. E Deus vai te honrar. Então, havia lá irmãos processando irmãos. A primeira parte da carta, você vai ver, né? Era só essas coisas. Você imagina uma igreja reunida e esse balacobaco todo dentro da igreja. Os irmãos chegando falando, fulano está se pegando ali dentro da igreja, ali, fulano passou cheque sem fundo para o outro. Olha, pastor, eu imagino como é que ficou a cabeça do Paulo, né? E de Silas e Timóteo, essa turma toda. E você pensa assim,
Mas, pastor, parece ser a igreja perfeita. Parece, mas não é. Mas aonde há essas situações, a gente precisa ir corrigindo, a gente precisa ensinar. Qual é o grande problema da igreja pós-moderna? Não se ensina. E quando se tem uma aula de ensino, um seminário, um workshop, muita gente não vai. Porque muitos querem continuar no nível raso, como cristão. Não querem desenvolver, não querem crescer. Antes crescemos na graça, mas também no conhecimento de Cristo Jesus. E, gente, conhecimento dói. Quantos livros você leu esse mês? Responde aí para você, não responde para mim não. Quantos capítulos da Bíblia você já leu esse mês? Entende? Mas aí a gente diz o quê? Não, mas peraí, está uma correria só a minha vida. Mas quando é o mais importante para a gente, o que a gente faz? A gente não dá um jeitinho para resolver? Isso aqui é essencial para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Isso é um manual de Deus para a nossa excelência. Então, a gente precisa, dedicar, além da leitura, você tem aí vários livros disponíveis para te ajudar, mas a leitura bíblica, ela é fundamental na vida do crente. A oração, nem pensar, faz parte do meu e do teu cotidiano. Então, a gente precisa orar todo dia. A gente precisa ler a Bíblia todo dia, porque lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai falar contigo. Lendo a Bíblia, você vai ver, caramba, a igreja de Corinto está vivendo um negócio parecido com o que eu estou vendo hoje. Adultério, fornicação e tantas outras coisas, crente dando volta no outro crente, igrejas se dividindo, tudo em nome de Deus, tudo em nome de Deus, e botam tudo na conta de Deus, o Senhor mandou. Essa palavra, quando vem para mim, eu falo assim, é mesmo, o Senhor mandou, então, está aqui a bênção, querido, vai lá, Deus te abençoe. Aí passa 1 mês, 2, 3, 5 meses, daqui a pouco, sabe onde está fulano? Falei, não, está perdido. Se o Senhor mandou, como é que esse cara está perdido agora? Como é que essa pessoa está perdida? Se fosse o Senhor, de fato, não tinha nenhum problema agora, essa vida, esse cara estaria agora em ascensão. Mas, infelizmente, as pessoas têm uma facilidade de dizer que Deus mandou, que o Senhor mandou, é complicado, é falta de maturidade. Então, a primeira carta, você vai ver, do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai ler em casa, para voltar semana que vem, você vai ver que Paulo só descascou cebola, só problema. No capítulo 5, tem uma relação sexual entre um pai e um filho, o pai casa com uma outra mulher, esse filho está tendo relações sexuais com a mulher do pai. Que pouca vergonha, dos dois lados, do filho, por não honrar e respeitar o pai, e da mulher também, que não respeitava o marido, e estava tendo um relacionamento sexual com o filho. E esses cabras, todo mundo dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, amém, glória, E as coisas foram e chegaram ao conhecimento de todos, e Paulo agora está com essa batata quente para resolver. As pessoas vulgarizando o cristianismo, vulgarizando a graça. E aí Paulo começa dizendo, olha gente, a graça, ela é parte de uma obra consumada da cruz, é a favor e merecido de Deus, mas você e eu precisamos responder como nova criatura, os padrões de excelência estabelecidos na Escritura. E aí ele começa dando os ajustes. O que você tem que fazer, meu filho? Parar com esse negócio. O que você tem que fazer, pai? Corrigir seu filho. O que a igreja tem que fazer? Corrigir essa pessoa, para que ela mude. E agora a igreja vai expulsar essa pessoa? Não, amamos essa pessoa. E cremos que o Espírito Santo é aquele que transforma o ser humano de dentro para fora. Agora, compactuar com
o pecado, a igreja não pode compactuar. E esse era o grande problema da igreja de Corinto. Todo mundo estava achando aquilo normal. E aí você precisa estar cheio do Espírito Santo para entender qual é o nível de normalidade que você precisa dar para as coisas. Você já reparou como o mundo pós-moderno está achando que tudo é normal? Vale tudo? Pode tudo? Por quê? Porque o pecado está consumindo, né? O pecado, o nível de intensidade do pecado está gerando uma mentalidade onde a pessoa aceita tudo. E nós precisamos, como igreja, ser luz. A Bíblia diz que nós somos luz e somos sal da terra. E como luz, a gente precisa estar brilhando. E como sal, a gente precisa estar dando o tempero necessário. Nem tanto para não salgar demais, nem de menos para ficar insosso, mas com equilíbrio. E a igreja é esse equilíbrio no mundo, gente. E o mundo precisa ver em nós a excelência desse evangelho da graça. Pastor, mas eu não sou perfeito, o senhor também diz que não é perfeito. Claro que não, a gente não é, a gente está nesse processo. Mas o que a gente precisa fazer, minha gente? A gente precisa todos os dias nos submetermos ao Espírito Santo. Você quer chegar a esse padrão? Se submeta ao Espírito Santo. Se renda a Ele. A gente canta aquela canção, né? Render a Ti, adorar. O que é rendição? É você estar despojado. É você estar totalmente aberto para ser transformado. E essa transformação vai acontecendo gradativamente, porque Deus transforma, né, e já transformou aqui pessoas que a gente conhece um pouco da história, e vê, né, como essas pessoas estão crescendo, sendo abençoadas por Deus. Por quê? Porque se submetem ao Espírito Santo. Você e eu, quando nos submetemos ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai falando fortemente ao nosso coração. Ele vai dizendo, olha, não é assim que você tem que falar com sua mulher, não é assim que você tem que tratar os seus clientes como empresário, não é assim que você tem que tratar o seu vizinho, não é assim que você tem que tratar o seu irmão em Cristo, na igreja. Olha, nós somos corpo, e o Espírito Santo vai colocando a gente na forma estabelecida por Deus. Então, gente, a gente vai parar aqui no capítulo 6, né? Você já sabe ali, ó, até o capítulo 6 você vai ler até a próxima quinta-feira, vai dar quase um capítulo por dia, né? Não vai dar nenhum, né? Se você tirar sábado e domingo, vai dar mais de um, né? Mas um capítulo por dia, dá para ler um capítulo por dia, gente? Dá, não dá? Né? A gente consegue. Então, até lá você vai ver, né, essa primeira parte, falando desses assuntos aí que a gente comentou um pouquinho. E não fique escandalizado, não, né? A igreja foi recebendo a orientação de Paulo. Pastor, então, quer dizer que nessa igreja também deve ter gente assim? Eu não duvido não, gente. Sabia? Eu não duvido não. Né? Que entre gente aqui que está envolvido ainda em práticas que não deveria, eu não duvido não, mas eu quero mais que essa pessoa esteja ouvindo, porque a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus, e eu creio que essa palavra é como um martelo que vai esmiuçando a penha. Lá um belo dia o Espírito Santo vai usar o pastor Marco, pastor Luiz, ou quem estiver pregando nesse altar, e essa pessoa vai receber como uma flecha essa palavra, e o jugo do pecado vai desaparecer dessa pessoa. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Pergunta o Senhor. Então é importante a pregação, é importante. Pastor, está vindo aqui na igreja um adúltero, ame esse cara. Está vindo aqui na igreja uma prostituta, ame essa mulher ou esse homem. Está vindo aqui na igreja uma pessoa totalmente, ame. Porque quando a gente ama as pessoas, gente, o amor de Cristo nos constrange. Não constrangeu você? Se era uma coisinha boa, eu não era. Eu não era flor que se cheirava, né? Eu era uma pessoa difícil, mas o amor de Cristo foi modificando a minha vida. Então, quando você e eu somos
preenchidos pelo Espírito Santo, Ele vai derramando mais e mais da sua graça, do seu amor, da sua unção sobre a sua vida, e você vai sendo transformado. E aí você vai chegar a um nível da estatura, lá da Galácia, quando a gente chegar lá próximo a essa epístola, você vai dizer, caramba, eu fazia tudo isso no início da minha conversão, eu ainda fumava, eu ainda bebia, eu ainda xingava, eu ainda, mas hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se porventura você pisar na bola, lembre-se, arrependimento. E o que é arrependimento? Reconhecimento do erro e abandono dele. Não adianta reconhecer o erro e não abandonar, porque senão é um remorso, né? Continua praticando a mesma coisa, isso é remorso. O remorso não vai gerar transformação do teu caráter e da sua vida de dentro para fora. Mas o arrependimento, reconhecimento do erro e abandono dele e confissão. Para quem? Para o pastor? Eu não posso fazer nada por você, né? Não vou te dar extrema unção, não vou te dizer que você está perdoado, que é só você ler o capítulo 91 da Bíblia que você vai estar puro. Não adianta. Mas se você confessar ao Senhor Jesus, crendo de todo o coração e abandonando, você vai ver a sua vida, crescendo, de glória em glória, de fé em fé. E se você ainda está, nessas lutas da vida, não desanima, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Lembre-se, basta a cada dia o seu mal. Então caminhe hoje. Pastor, hoje eu pisei na bola, né? Falei umas coisas que eu não devia lá para o meu funcionário. Amanhã é um novo dia, né? O que você tem que fazer? Pedir perdão a esse funcionário, se você pisou na bola, né? Pisei na bola com meu marido, o que você tem que fazer? Chegou em casa ou com a sua esposa? Peça perdão. E o perdão é o reconhecimento do erro, o abandono, que você quer caminhar, quer continuar, quer prosseguir. Pastor, é essa a receita da igreja? É essa a receita, né? Por isso que a gente ama e continua amando toda e qualquer pessoa que está em Cristo. Lembre-se, quanto mais você se abre para o Espírito Santo, melhor você será. Dia após dia você vai olhar para você e vai falar assim, caramba, como eu estou melhorando. E quem vai estar fazendo isso em você é o Espírito Santo. Portanto, voltemos ao padrão. A gente tem sempre dito isso para você. A graça nos informa e nos mostra o padrão. A graça reforma e traz a unção do Espírito Santo para você. Se encha do Espírito Santo. Porque nesses últimos dias, mais do que nunca, a gente precisa do Espírito Santo para vencer e amar as pessoas e amar o nosso semelhante. Até o 6 aí você deixa marcado para você ler, e a gente já disponibilizou todas as telas para você lá no nosso aplicativo e no nosso site. Se você não puder estar conosco na próxima semana, eu vou sentir muito a sua falta, mas se você puder, né, a gente vai estar aí recebendo você com muito carinho e passando mais informações e mais conhecimento da primeira epístola de Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.